Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa 11ª videoaula da disciplina de Estudos Geológicos e Geotécnicos do curso técnico de estradas do IFPI Zona Sul. Nessa disciplina nós vamos estudar a sondagem rotativa, que é um método de prospecção e investigação do solo empregado para solos rochosos e muito duros. O que a gente espera nessa aula ao final é que você compreenda os principais conceitos da sondagem rotativa, suas vantagens e desvantagens, consequentemente sua aplicação, os principais equipamentos que são empregados e quais resultados serão esperados desse tipo de sondagem. Nós teremos depois uma outra aula para tratar só do procedimento de execução da sondagem. Então, primeiro, a normatização dessa sondagem ela é feita pela norma DNR PRO de 102 de 1997, que é uma norma elaborada pelo DNR, que prescreve os fundamentos, os equipamentos, o método executivo, os resultados e algumas padronizações. E temos também uma outra norma que não trata diretamente da sondagem rotativa, mas que é muito útil, uma norma da ABNT, que é a ABNT-NBR 15492, de 2007, que trata da sondagem e reconhecimento para fins de qualidade ambiental. Essa norma ela traz uma série de conceitos que ajudam você, por exemplo, a compreender não só a sondagem rotativa, mas outros métodos de sondagem e melhor escolher o método. Tá? Alguns critérios relacionados com profundidade que é alcançada, entre outros. Então, essas são as duas normas que norteiam o estudo da sondagem rotativa. Tá? As definições e aplicações. Primeiro, o que é a sondagem rotativa? É a investigação do solo, né, geotécnica e geológica, por meio de sonda motorizada, que é a que vocês estão vendo aqui ao lado, tá? Onde tem um processo de refrigeração por água no ponto de perfuração, porque gera-se muito atrito, e onde o avanço do furo se dá por um processo de rotação do eixo vertical, onde na ponta tem uma broca diamantada, tá? Que chama-se coroa, e se aplicando também pressão sobre esse eixo vertical de rotação. Então se combina duas forças, rotação e pressão, para se avançar no furo. Quando é que se aplica esse tipo de ensaio rotativo? Quando você tem um solo muito duro. Muitas vezes você combina o método SPT, de prospecção de solo, que nós vimos nas aulas passadas, tá, com esse método aqui, que é o rotativa, onde o SPT é aquele processo que você faz a escavação, depois a cravação, aí você segue com ele enquanto o solo consegue ter avanço no processo de cravação, tá? Seja ele ter cedido por um processo de escavação no SPT com trado ou com trépano, né, com circulação de água. Mas o importante é, enquanto o SPT estiver progredindo no processo de cravação, você segue com ele. Quando você atingir o critério de parada, que é aquele que um dos principais é 10, 15 minutos de cravação e você não conseguiu prosperar nem 50 milímetros de aprofundamento, então você entra com esse aqui que é a sondagem rotativa, que aí ela combina um processo de rotação e de pressão na ponteira de escavação. Tá? E essa combinação é conhecida como sondagem mista. Vamos falar das vantagens e desvantagens desse método. Primeiro, vantagem. Você consegue, com esse método, fazer perfurações inclinadas, que no SPT não dá para fazer. Tá? Você consegue atingir altas profundidades, também nos outros métodos você não consegue. Dá para fazer ensaios de perda de água no material rochoso, para medir o nível de permeabilidade do solo a altas profundidades. Isso também não dá para fazer em outros ensaios. E você consegue coletar amostras deformadas dentro do barrilete, que nós vamos já mostrar o que é onde você pode coletar esse material. Desvantagens, né? Pode haver contaminação do solo, porque você tem a água lubrificando todo o processo de perfuração e pode se misturar com os lubrificantes da máquina. E em solos que você encontre maciços rochosos, né, a forma de matacões, ou seja, são aquelas pedras grandes, né, que não constituem um grande maciço, ele pode não prosperar muito bem pela instabilidade dessas pedras. E o mais difícil, né, ele é um método de prospecção de solo bem mais caro e bem mais lento do que os outros. Os equipamentos. Os equipamentos aqui a gente pode destacar 3 conjuntos. Esse circundado aqui em amarelo, que seria o conjunto de motorizado de perfuração. Tá? Ele é o coração do processo rotativo de perfuração. Tá? É nele que tem a sonda, a torre, tá? E a haste principal.
Depois você tem um elemento auxiliar, que é esse aqui que está em azul, que é o conjunto motobomba, que permite a circulação de água no furo de perfuração, lubrificando essa terceira parte aqui embaixo, que é justamente a ponteira, certo? Tá? Essa ponteirazinha aqui, ó. Essa ponteira é que faz o processo de escavação, que a gente vai ver que ela é composta, né, por 3 pontos principais, que, né, a haste aqui na ponta, o barrilete e a coroa aqui embaixo, que faz a perfuração. Tá? Depois vocês podem ver com mais detalhes os nomes de cada um dos itens aqui. Vamos mostrar os principais agora. Então você tem a torre e a sonda, tá? A torre para sustentação da haste vertical e a sonda aqui embaixo, que é que faz o processo de rotação e de aplicação de pressão. Aí aqui é um detalhe só da sonda rotativa. Aqui ao lado nós temos o conjunto motobomba para fazer o processo de arrefecimento no tubo que está sendo perfurado. E aqui em cima nós temos o elemento de perfuração, tá? Que é esse aqui é o exemplo do barrilete duplo móvel, tá? Que você tem 2 peças aqui, ó, 2 tubos, tubo externo ele é móvel, tubo interno ele é fixo. Tá? Aí você tem um cabeçote acoplado, tem a haste aqui, ó, a haste, o tubo principal e a coroa. Tá? Essa coroa é que faz o processo de escavação do furo. Tá? Ela geralmente é feita de diamante aqui, mas pode ter outro elemento cortante, bastante duro também. O importante destacar aqui no barrilete é que a peça de fora ela fica sofrendo rotação, por isso que ele é chamado duplo, e existe uma cópia interna de menor diâmetro que fica fixa. Tá? E aí isso garante que essa cópia interna é que vai coletar o testemunho do solo e o solo não sofrer abrasão. Mas nem todo barrilete, no caso da rotativa, ele é assim. Tem os duplo fixos também, que os dois vão ficar sofrendo rotação, mas esse aqui seria o mais indicado, tá? Que é um barrilete onde você roda a parte externa, a parte interna fica fixe, e aí você garante uma melhor não abrasão do testemunho que vai ficar aqui dentro, tá? desse tubo interno. Outros 2 conceitos importantes, você entender o que é a manobra e o que é o PRT. Tá? Então, a manobra é o nome que se dá para o processo de avanço da perfuração com a sonda rotativa, certo? O avanço de quê? Do conjunto de perfuração. E quem é o conjunto de perfuração? É a haste, o barrilete e a coroa. Tá? Aqui, por exemplo, você tem uma foto, ó, onde você vê aqui o tubo interno, o tubo externo, ó, e aqui a coleta do testemunho do solo, certo? Retirada no processo de perfuração rotativa, certo? Então, esse material aqui, ó, ele fica dentro desse tubo interno aqui, ó, que é esse aqui. Esse é o interno e esse aqui é o externo, certo? Aqui é o barrilete, uma parte do barrilete sendo mostrado. Essa manobra é importante entender ela, porque a partir dela você determina um outro indicador chamado PRT, que é percentual de recuperação de testemunho. Então, ele nada mais é do que o percentual de solo que conseguiu ser retornado dentro do barrilete após o avanço. Então, você avança, por exemplo, 1,5 metro. Tá? Digamos que o barrilete tem 1,5 metro. Então, você avança 1,5 metro e aí você traz o barrilete de volta e aí você mede essas camadas de solo que vieram dentro do barrilete. E você mede e compara essa altura das camadas de solo com a altura padrão do seu avanço do barrilete, que foi 1,5 metro. Essa razão te dá o PRT. Então, um PRT de 95% quer dizer que de 1,5 metros que você avançou no seu barrilete, por exemplo, você conseguiu recuperar dentro desse avanço 1,43 metros. Então, você perdeu alguns poucos centímetros de solo, porque isso pode acontecer, principalmente quando você muda de camada ou quando você tem solos que embora sejam solos duros, eles facilmente se quebram quando sofrem o processo de abrasão da ponteira de diamante. Isso mede digamos assim, uma espécie de eficiência, porque o ensaio rotativo ele tem que trazer um testemunho do solo. Então, quanto maior esse PRT, maior a tua eficiência na coleta do testemunho do solo naquela profundidade, o que te permite investigar as características daquele solo rochoso ou daquela rocha. Né?
Os resultados que são esperados para o ensaio. Bem, basicamente você tem um relatório de sondagem, muito parecido com o relatório do SPT. Esse aqui, por exemplo, é uma sondagem mista, que até essa profundidade aqui, mais ou menos uns 26 metros, você tem a aplicação do SPT progredindo. Daqui para frente, ó, você já entra com guinais, que seria uma rocha, tá? E aí essa rocha você já não tem a aplicação do SPT, medição do SPT, e sim do PRT, que a gente falou anteriormente, tá? Então aqui vai te dar a recuperação da tua amostra, o percentual, tá? Então esse relatório aqui, que é parecido com o da sondagem SPT, e nesse caso aqui é os dois, porque é mista, vai lhe dar informações como o tipo de rocha, o percentual de recuperação, tá? As profundidades alcançadas, o nível d'água, muito parecido com o que a gente teve lá no SPT, né? Dados do local, do ensaio. Tá? E além desse relatório, você vai ter nele, né, a caracterização dos solos pelas amostras de testemunho, que são essas aqui mostradas aqui embaixo, ó, que essas amostras são organizadas em caixas, que essas caixas são vedadas para garantir a manutenção da umidade do solo, e são marcadas aqui, ó, pelos avanços com esses quadrozinhos aqui amarelos, eles marcam a profundidade dos avanços. Cada quadrozinho desse amarelo aqui, você tem pedaços de solo que foram avançados. Ó. E essas amostras, elas são importantes não só para a caracterização do tipo de solo, né, a tátil visual, similar ao que a gente faz lá no SPT, mas também para a identificação de parâmetros técnicos, tá? Como esses aqui listados, ó, que a norma orienta, tá? A NBR 102. Seria o grau de alteração do solo, o RDQ, o grau de fraturamento, desculpa, está errado aqui, fraturamento, grau de coerência, o grau de resistência à compressão simples, R, a classificação de descontinuidade e a inclinação da descontinuidade. E era isso que a gente finaliza aqui, pessoal, a apresentação, e eu peço que vocês possam seguir para os exercícios. Obrigado pela atenção de todos.